Nós estamos aqui hoje com o Felipe Tonomelli e ele trabalha no HSBC no Departamento de Financiamento de Imóveis, funcionando como Loan Officer. Quais são os critérios que o HSBC tem, que a maioria dos bancos tem, de aprovação de financiamento para a compra de imóveis no país? A gente oferece FHA, VETs, né, que são para os veteranos, tem também o convencional, que são os financiamentos normais, aí, os financiamentos comuns que as pessoas fazem com 20% de entrada ou com 10% de entrada também. E aí a documentação necessária, a gente pede os 2 últimos impostos de renda, né, os 2 últimos pay stubs se a pessoa estiver empregada. A gente também pede a documentação referente ao banco, se a pessoa, os 2 últimos extratos bancários da pessoa, né, para saber se a pessoa tem contas de investimento, contas bancárias, tanto corrente como poupança. Então esses são os requisitos básicos que a gente requer. Você falou com relação aos tipos de financiamento, né? Que você tem o FHA, que é um programa tipo do governo, onde você dá uma entrada de 3,5%. O FHA ele é oferecido para pessoas cidadãs ou residentes aqui, né? Então tem dependendo do histórico de crédito da pessoa, ela pode optar por dar 3%, até 3%, 5%, 10%, isso aí vai da pessoa, dependendo do quanto que ela quer te colocar de down payment de entrada. E todo mundo quer saber com relação a juros, né? Como é que está a situação dos juros aqui para quem é cidadão ou para quem tem green card e quer comprar uma propriedade, essa flutuação de acordo com o crédito, com o histórico de trabalho e imposto de renda? Então, basicamente assim, o histórico de crédito da pessoa é uma parte muito importante, né? Porque se a pessoa tem um histórico de crédito bom ou excelente, né, como a gente vê aqui, a pessoa provavelmente vai ter uma taxa de juros melhor, né? Então varia muito de acordo com o histórico de crédito da pessoa. A pessoa tendo um histórico de crédito bom, vamos dizer assim, acima de 700, né, pontos, ela tem opções melhores, vamos dizer assim, de financiamento e também de taxas de juros. Hoje em dia, né, a pessoa estando com histórico de crédito bom, ela consegue uma taxa de juros de 4%, 4,5%, né? Exatamente. Agora, tem muito brasileiro que assiste o Linha Aberta TV, né, e está no Brasil e está querendo mudar para os Estados Unidos ou ter uma segunda casa aqui nos Estados Unidos. Qual o tipo de financiamento que é oferecido para esse brasileiro que quer vir morar na Flórida? Certo. Para pessoas que estão morando e trabalhando no Brasil, né, que não tem o Social Security, por exemplo, que é o CPF aqui, né? Então, como que é feito o financiamento para pessoas que estão morando e trabalhando no Brasil? O mínimo tem uma porcentagem, né, uma porcentagem mínima que a pessoa tem que dar de entrada. Então, essa porcentagem, dependendo se a pessoa está comprando como second home, que é a segunda residência dela aqui, ou como investimento, aí varia essa porcentagem. Então, se ela está comprando como second home, ou seja, a primeira residência dela aqui, que ela está comprando para uso dela, da família, né, para ela poder passar as férias, por exemplo, ela tem que dar o mínimo de entrada de 30%, isso atualmente, né? Sim. E aí o banco está financiando 70%, né, que é o restante do valor de compra do imóvel. A documentação, como a pessoa não tem o Social Security, o que a gente faz? A gente trabalha como o International Credit Report, que a gente puxa o histórico de crédito da pessoa através do Serasa. Ok, né? A gente tem interessante isso aí, né? Isso, a gente tem uma companhia que entra em contato, por exemplo, busca os dados, a gente pega os dados da pessoa, claro, e busca através do Serasa ou SPC no Brasil, de puxar esse histórico de crédito da pessoa no Brasil. Nesse histórico de crédito, a gente vai estar buscando se a pessoa já tem algum tipo de financiamento de carro, ou outro financiamento de imóvel, né, se tem alguma outra despesa, e aí a gente vai estar também fazendo essa análise das despesas que a pessoa tem, juntamente com o que ela ganha, qual a renda dela. Quando você pensa, né, em comprar nos Estados Unidos, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas a minha prestação, quanto que vai ser a minha prestação mensal? Eu falo para o cliente, mais ou menos faz um cálculo de 1% do valor financiado. Sendo, por exemplo, se a pessoa está financiando 150 mil, por exemplo, a parcela dela ficar em torno de 1.500. Isso é uma matemática mais ou menos rule of thumb, né? Uma ideia geral de como que funcionaria. Exatamente, só para a pessoa ter uma base mais ou menos. Mas e esses 1.500 incluiria as despesas como imposto de predial, como IPTU e condomínio e etc. Exato, o condomínio é a parte, né? A gente não está incluído, geralmente o condomínio a pessoa se responsabiliza,
o cliente se responsabiliza por pagar isso daí a parte do condomínio mesmo. Mas os outros dois, né, o seguro e o IPTU, geralmente a gente coloca já isso daí incluído na parcela para facilitar até mesmo a vida do cliente. Sim. Mas... E o brasileiro que está no Brasil e ele está querendo comprar, né? O dinheiro dele está no Brasil. Como é que ele faz para poder fazer com que esse dinheiro chegue aqui aos Estados Unidos e há quanto tempo que esse dinheiro precisa estar disponível na conta do cliente no Brasil ou aqui, né, para poder provar que ele tem o dinheiro necessário para dar a entrada? Então, isso é muito importante porque a pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela tem que ter basicamente alguns valores, né, na cabeça, assim, do que ela vai precisar, do que ela vai precisar transferir. A parte de transferência é feita normalmente de banco para banco. Então, por exemplo, a pessoa faz uma transferência bancária, né, quando o valor geralmente é alto, ela está dando a entrada no imóvel, ela vai fazer uma transferência do banco dela, que ela trabalha no Brasil, para um banco daqui dos Estados Unidos, que se ela não tiver a conta aqui, ela vai estar abrindo essa conta. Se ela estiver fazendo o financiamento com a HSBC, a gente vai estar pré-aprovando essa pessoa para o financiamento e com essa pré-aprovação a gente vai estar abrindo a conta da pessoa, né, do cliente, para ele poder em seguida fazer a transferência no processo, durante o processo ou antes mesmo do processo de financiamento. E mais as reservas, que é o que geralmente o banco exige, para que a pessoa tenha isso daí em contas, para ter um respaldo. De quanto que custa isso dentro de uma propriedade? Você vai gastar quanto nesse closing cost? Qual que é a média? O closing cost, geralmente a gente comunica com o cliente que geralmente varia de 3% a 4%. Sim. Então a gente fala 3% a 4% do valor de compra do imóvel. Então, por exemplo, se a pessoa está comprando, né, vamos dizer, um apartamento de $100 mil, ele vai estar calculando o closing cost em torno de $3 a $4 mil. E no caso, para encerrar, né, a nossa entrevista, se a pessoa está pensando em comprar um imóvel, seja ela americana ou brasileira, que seja cidadã ou que tenha green card ou que esteja no Brasil, qual que é a receita básica que você teria que falar para ela sobre estou pensando em comprar? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar antes de sair para poder ver o imóvel com o corretor de imóveis? Então, o primeiro passo, quando a pessoa entra em contato com a gente, o cliente ou até mesmo o corretor, a gente aconselha a pessoa a fazer uma pré-aprovação. Essa pré-aprovação é simples, né? A gente pega algumas informações da cliente, como informações de trabalho, informações pessoais, tal, para a gente poder fazer uma pré-aprovação. Depois que isso daí, geralmente essa pré-aprovação ela leva de 1 a 2 dias, tá? Ok. Para a gente Rápido, poder, né? Para a gente poder dar essa pré-aprovação para a pessoa. Dando a pré-aprovação, a gente emite uma carta de pré-aprovação, onde a gente entrega para o cliente, entrega para a corretora do cliente também, para ela poder começar a procurar os imóveis, né? E assim que ela achar um imóvel de agrado dela, tal, ela vai comunicar com a gente, a pessoa e o corretor, vai poder comunicar, falar, achamos o imóvel, já fizemos a oferta, e é quando a gente vai estar olhando a documentação, tudo direitinho, para a gente poder dar sequência no financiamento e registrar o financiamento. É isso aí, gente. Felipe, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom ter você aqui na Linha Aberta TV. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. É isso aí, gente. O programa Linha Aberta fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa matéria hoje, que falou sobre financiamento aqui nos Estados Unidos. Se você gostou, clique em gostei para nós, subscreva o nosso canal e também nós queremos ouvir de você sugestões sobre o que você gostaria que a gente estivesse falando aqui no programa. Por isso, mande o seu e-mail com sugestões para contato@linhaaberta.com. Você pode ver aí embaixo contato@linhaaberta.com. Até o próximo programa. Até lá!